E aí, pessoal, tudo bem? Vamos retornar aqui à nossa disciplina Gestão de Projetos e nós vamos tratar hoje das ferramentas PERT CPM, certo? Então a gente vai fazer uma análise, vou passar o conhecimento dessas ferramentas para vocês, assim como eu tinha mostrado já na ementa, né? Na aula passada eu fiz uma apresentação da ementa, falei sobre essas duas ferramentas e agora nós vamos detalhar um pouco mais sobre essa ferramenta, tá? Para que vocês tenham um conhecimento maior. Passei uma listazinha, numa lista de exercícios, né? Tem 8 questões aí para solucionar e na sequência dos vídeos também eu já disponibilizei para vocês essas resoluções, tá? Então vocês tentam fazer a questão sem olhar a resolução, né? E no final faz lá a sua checagem, ok? Então, dando sequência aqui, vocês já me acompanham aqui no nosso slide. Vou falar sobre esses dois métodos, né? As duas técnicas, PERT e CPM. Tá? O PERT, nós vamos ver as relações de criações de cenário, cenário otimista, pessimista e o cenário, digamos, normal, né? Mais, o provável, né? Mais provável. E o caminho crítico, é encontrar esse caminho crítico quando eu faço a união de diversas tarefas, né? Já feita a avaliação PERT. Então, eu crio uma sequência de tarefas no meu projeto e essa sequência de tarefas eu vou utilizar a técnica de CPM para encontrar o caminho crítico. Esse caminho crítico é o caminho mais longo para eu concluir esse projeto. Então, é aquele caminho que eu não tenho folga, eu não posso atrasar nenhuma dessas tarefas que estão no caminho crítico, porque caso eu atrase, eu vou atrasar fatalmente o final do meu projeto. Tá? O prazo de entrega do meu projeto. Então, como eu falei na aula passada, surgiu na década de 50, né, essa análise de PERT-CPM. Só acompanhar o texto aqui, tá? PERT-CPM são técnicas que foram desenvolvidas independentemente, né, para a gestão do controle de projetos. Porém, essa grande semelhança entre elas, por que a semelhança? Semelhança porque elas tratam de prazo, tratam de durações, tá? É um detalhamento sobre aquelas durações, o que eu posso fazer para diminuir essas durações, tá? de execução de tarefas no meu projeto. Então acaba que tem uma afinidade muito grande essas duas técnicas, tá? E elas geralmente são utilizadas em conjunto. Feito? Seguindo aqui, eu vou passar, já passei para vocês essa diferença, né? Mas vamos aqui no texto, tá? O PERT ele foi criado na NASA para controle e execução de tarefas realizadas pela primeira vez em seus projetos. Então, aquelas tarefas que eram realizadas ali pela primeira vez, eu jogava um prazo mais provável, prazo, digamos que eu calculei pelo feeling, né? O prazo mais provável de execução daquela tarefa, de duração de execução daquela determinada tarefa. E como eu não tenho conhecimento efetivo, porque é uma tarefa nova, né? Aí eu lanço um prazo otimista e lanço também um prazo pessimista e faço a minha média PERT. Essa minha média PERT vai me dar uma maior previsibilidade de conclusão desse prazo de tarefa. Ok? E eu tenho o CPM, né? Ele foi criado pela multinacional DuPont, e foi idealizado para realizar paradas preventivas ou não nas linhas de produção das indústrias no menor prazo possível. Então, essa criação da DuPont foi para quê? Foi para se conhecer o caminho crítico, quando eu faço a união da sequência de várias tarefas do projeto, aí eu tenho conhecimento do meu caminho crítico, e naquele meu caminho crítico eu tenho que dar uma atenção especial, porque eu não posso atrasar nenhuma daquelas tarefas, porque se caso eu atrase, como eu falei para vocês, eu vou atrasar também o término do meu projeto. Ok? Essa diferençazinha básica aí. Então vamos só detalhar um pouco mais agora o método PERT. A técnica PERT ela consiste em descobrir a duração de uma atividade baseando-se em 3 estimativas: otimista, mais provável e pessimista. Então veja só, se eu não tenho conhecimento algum sobre determinada tarefa, prazo médio de execução daquela determinada tarefa, o que é que eu faço? Eu utilizo o artifício da média PERT, lanço uns prazos,
mais provável, o que eu acho, né, através do meu filho de gestor de projetos, eu acho que essa tarefa aqui tem tudo para acabar em X prazo. Esse é o mais provável. Mas aí eu lanço também prazos pessimistas e prazos otimistas. Depois faço essa relação de média, tá? Estas estimativas elas vão reduzir as chances de falha na implementação de novos projetos por meio de estimativas que demonstram os riscos, ok? Então, quando eu falar em análise PERT, eu sempre estou falando nessa criação de cenário, um cenário otimista, um cenário mais provável e um cenário pessimista. E eu procuro extrair, tá, a média PERT para verificar qual é o meu prazo médio aceitável para a execução dessa tarefa. Falando ainda sobre o método PERT, como é que eu faço esse cálculo, né? Esse cálculo dessa ponderação entre a média, entre os prazos otimistas, pessimistas e mais provável. Então vamos lá. Após definido o tempo total do projeto nas três perspectivas, quais são as perspectivas? A perspectiva mais provável, tá? A perspectiva otimista e a perspectiva pessimista. Eu vou encontrar a média ponderada dos três, que nos dará o tempo estimado real de execução daquela tarefa. Então, depois disso, é só calcular o desvio padrão, tá, do projeto e acrescentá-lo ao resultado final. Então, vou utilizar o que? Eu vou utilizar a técnica também estatística para a gente fazer essa ponderação, certo? Vocês lembram lá do 6 sigma, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Essa formulação aqui, ela foi extraída basicamente de lá, tá bom? Então, média ponderada do método é o seguinte: média PERT, ou tempo esperado, TE, é igual ao prazo pessimista que eu coloquei naquela tarefa, mais 4 vezes o prazo mais provável de execução daquela tarefa, mais o prazo otimista que eu lancei para executar essa tarefa, dividido por 6, certo? Então, como eu já vinha dizendo aqui para vocês, o que é? Média PERT, o TE é a média PERT, tempo esperado. P, pessimista. MP, prazo mais provável. O, prazo otimista. Então, faço essa resolução para encontrar aqui a minha média PERT ponderada. Ok? Vamos para um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil aí para vocês compreenderem. Vamos lá. A empresa Soldagem Russana está habituada a elaborar cronogramas para a execução de soldagens em tubulações de aço carbono de diâmetro de 6 polegadas. Tá? Essa é uma tarefa que é feita aí pela empresa. O prazo atribuído para realizar uma solda é de 8 horas. Tá? Qual é esse prazo aqui? 8 horas é o prazo mais provável, é o prazo atribuído para isso, inicialmente atribuído. Mas pode chegar a levar até 15 horas para executar. Na melhor das hipóteses, leva 7 horas. Então, eu tenho 3 prazos aqui. Eu já tenho o otimista, o mais provável e o pessimista. Então, simplesmente eu vou fazer a relação na minha média PERT. E o tempo esperado para a execução, tempo médio esperado, é de 9 horas para a execução dessa tarefa. Ok? Então, quando eu for montar lá o meu cronograma, eu nem vou colocar lá no cronograma 8 horas, nem 15 horas, nem 7 horas. Eu vou colocar o prazo do meu tempo esperado, a minha média PERT, que é de 9 horas. Bacana? Seguindo aqui, eu vou falar sobre o PERT estatístico, né? Que foi basicamente o que a gente fez. O que eu quero mostrar para vocês aqui é somente ele nessa representação gráfica, dentro da média normal, né? Do 6 sigma, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a média, tá? X barra, que vai ser o que? Vai ser a minha média PERT, certo? Então, você faz essa relação. Então, vamos lá para o texto aqui. A curva de distribuição normal padronizada é aquela em que a média é zero, tá? E a sua dispersão é medida em desvios padrões, simbolizado por sigma, sendo que praticamente 100% dos valores vão estar entre menos 3 sigma e 3 sigmas, né? A distância entre esses extremos é de 6 sigmas, né? Distância vetorial de 6 sigmas. Por isso, eu volto aqui, ó, na relação, por isso esse 6 aqui, tá?
Por isso a ponderação 4 aqui, 4 vezes a média mais provável, 1 aqui vezes P, 1 aqui vezes otimista. Eu faço a somatória aqui, eu vou ter 6, né? Dividido por 6 eu faço a ponderação. E esse 6 que eu estou colocando lá na formulação da média PER é essa relação de menos 3 sigma a 3 sigma. Vetorialmente 6 sigma, não é isso? Então você já sabe, né, porque tanto se fala de 6 sigmas, que é neste intervalo de dados que a gente vai considerar essas possibilidades. Ele coloca aqui praticamente 100%, eu estou trabalhando em cima disso aqui, 99,74%. Bacana? Essa parte que eu sei que vocês já têm conhecimento, né? Mais uma revisão aí para vocês, para a gente seguir na nossa disciplina. Tá? Continuando, o que é que eu tenho? Eu posso calcular também, fazer o cálculo da variância, né? Vou encontrar lá o desvio padrão, né? Então, a partir dos dados da média PER ponderada, é possível chegar ao desvio padrão ou variância que indicarão em quanto tempo o projeto poderá ser alterado para mais ou para menos. Indicarão aqui, certo? Aí, vamos lá. Sendo os dois dados do exemplo, o mesmo dado do exemplo, certo? Eu tenho os dados do exemplo e vou trazer os dados para cá. Quais foram os dados? Prazo pessimista de 15 horas, lembram lá, né? Prazo otimista de 7 horas, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou jogar na minha resolução aqui e eu vou chegar a uma variância, um desvio padrão de 1,33, tá? Aí vocês lembram que a minha média perto foi quanto? Foi 9, né? 9 horas. Então, 9 horas mais desvio padrão de 1,33 vai dar o quê? 10,33. Menos 1,33 vai dar quanto? 7,67. E aqui eu vou subtraindo esse desvio e aqui eu vou somando esse desvio. Qual a minha conclusão? Tá? Existe 68,26% de chances de eu concluir, né, essa execução dessa soldagem entre 7,67 horas e 10,33 horas. Tá? As chances de concluir nesse período é de 68,26%. E a chance de concluir entre 6,34 horas e 11,66. Chance de 95,44% de chances de conclusão nesse período. Então, ele vai nos mostrar essa probabilidade de execução dentro daquele prazo, tá certo? E para eu encontrar aqui, né, em 9 horas, eu vou considerar metade desse valor, né, mais tudo que eu tenho aqui para trás, certo? Metade de cada um desses aqui, não é isso? Aí eu faço o somatório, tá? E vou encontrar o percentual, ok? Seguindo aqui, eu vou para um outro questionamento. Qual a probabilidade de que a conclusão da soldagem ocorra até o limite de 10 horas? Tá? Ele faz um questionamento. A média PER deu 9 horas, tá certo? Mas qual a probabilidade de ocorrer, de executar-se essa tarefa em até 10 horas? Qual a probabilidade disso? Aí eu pego uma formulação, eu posso utilizar essa formulação, vou utilizar uma tabelazinha de estatística também, com o fator K, certo? E como é que eu vou utilizar isso? O fator K que eu vou verificar aqui na tabela para encontrar a probabilidade vai ser igual ao que? TI é o que? É o tempo que eu estou investigando. Eu quero chegar em 10 horas. Qual a probabilidade de concluir em 10 horas? Então, eu vou pegar o que eu estou buscando, TI menos o tempo esperado. Qual é o tempo esperado? A gente já calculou o tempo esperado, né? 9 horas. Dividido pela raiz da variância. A gente também já calculou a raiz da variância, que é 1,33. Certo? Então, eu vou chegar aqui, fazendo essa conta, eu vou chegar num K de 0,75. Aí eu vou verificar aqui no meu K de 0,75, vai ficar exatamente entre esses dois valores, entre 75,8% e 78,81%, tá?
Nesse caso aqui, eu posso somar os dois e dividir por 2, porque ficou exatamente no meio, né? Ficou 0,75. Então, estou na faixa central de 80, não é isso? De 0,8 e de 0,7. Eu estou com 0,75. Então, somo esses dois valores, divido por 2, encontrei aí 77,3%. Ok? Então, a resposta, qual a probabilidade? Existe uma probabilidade de 77,3% de eu concluir essa solda em 10 horas. Ok? Perfeito? Aí eu venho agora para o método CPM. Então, esse é a análise PERT estatístico, tá? Como é que vocês vão aprender mais sobre isso? Fazendo os cálculos, tá? Eu passei uma listazinha de exercícios, tem que exercitar isso aí para ganhar a rapidez na execução, na resolução. Bacana? Então vamos lá para o método PERT. PERT não, CPM. O PERT foi o que a gente viu agora. Então, o método CPM, ela propõe soluções gráficas que indicam essas atividades e apontam quais tarefas de uma sequência não podem sofrer alteração, certo? Não podem sofrer alteração de prazo. Eu não posso passar mais prazo, não posso passar mais tempo executando essa tarefa, porque senão eu também vou passar mais tempo, vou atrasar o projeto, vou passar mais tempo para executar o projeto. E essa análise CPM passa pela construção de alguns gráficos que nós chamamos de diagrama de rede, tá? Então vou explicar um pouco o que é esse diagrama de rede. Diagrama de rede, o mais básico, ele compõe os círculos, que nós vamos chamar de nós, certo? São chamados de nós e simbolizam a transição entre as tarefas, de execução de uma tarefa para passar para uma outra tarefa. Ok? Temos também as setas, como vocês veem aqui, ó, setas em A, setas em B, tá? As setas contínuas, elas representam as tarefas que precisam ser executadas durante o projeto. Elas geralmente são nomeadas por letras. E ainda nas setas é preciso colocar o tempo que as tarefas levarão para serem executadas. Tá? No exemplo, a tarefa A, por exemplo, aqui, ó, ela demora 3 dias para ser executada. Nesse exemplo aqui, 3 dias ou 3 períodos. Tá? E tem as setas também pontilhadas, são utilizadas para indicar o que o método chama de atividade imaginária, atividade fantasma. Essa atividade imaginária ou fantasma eu utilizo no gráfico muito mais para organizar ali a visualização, tá certo? Muitas vezes fica ruim de visualizar, a gente cria e faz essa atividade fantasma para ficar um pouco mais fácil de se ver também, tá certo? É um ajustezinho que a gente faz. No CPM, caminho é uma ordem que as tarefas são feitas, né? Caminho é a ordem que as tarefas são feitas, o caminho, né? O que é um caminho? O caminho é a sequência, a ordem em que as tarefas são feitas. Eu faço a tarefa A, depois faço a B, depois faço a C, depois faço a D e na sequência. Isso é uma sequência, uma ordem, tá bom? E caminho crítico é então a sequência que leva mais tempo para ser finalizada, ok? Indicando principalmente o tempo máximo do projeto. Então, vamos identificar isso aqui, ó. Eu tenho essa relação, tenho o meu primeiro nó 0, quando eu não tenho atividade nenhuma ainda executada. Depois eu executo a atividade A, passo 3 períodos. E para eu executar uma segunda, terceira tarefa, eu preciso do meu segundo nó. Certo? Então, o nó ele vai amarrar a saída de uma tarefa para início da próxima. Ok? Então, vamos lá. A tarefa B, depois do nó 1, depois da execução da tarefa A, eu posso executar em paralelo a tarefa B e a tarefa C. Tá bom? E eu coloco os períodos. Depois da atividade B, eu tenho que executar a atividade D. Depois da atividade C, eu executo a atividade E. Ok? Então vejam por que essa atividade fantasma aqui, tá? Porque depois de B eu executo E,
certo? Mas aí eu não, mas como eu também depois de B executo D, então eu necessito dessa atividade fantasma aqui para fazer essa melhor apresentação. Tá? Em algumas vezes a atividade fantasma vai aparecer apenas na questão estética e muitas vezes eu vou ter uma necessidade real de se colocar uma atividade fantasma. Mas na maioria das vezes é muita relação estética, tá bom? Então os caminhos possíveis são os seguintes. Os caminhos possíveis para quê? Para se concluir, para se chegar no último nó. Então, para eu chegar no último nó aqui, na primeira relação, eu executo A, depois executo B, depois D e depois F. Ok? Essa relação. Quantos dias eu passo? Eu passo 3 dias na A, 3 dias na B, 4 dias na D e 6 dias na F. Então, eu vou somar aqui 3, mais 4, mais 6. Eu passo 16 dias nesse caminho. Qual é o próximo caminho para eu chegar lá no meu último nó? A, C, D, F. Certo? A, C, D, F. Fazendo a contagem, 14 dias. E eu tenho mais um outro caminho. Eu tenho A, B, no lugar aí, ó, A, B, pego uma atividade fantasma, executo E e depois F. Então eu tenho A, B, E, F. Ok? 14 dias também. Então qual é o caminho crítico? O caminho crítico é esse aqui de 16 dias, que é um caminho mais longo para eu sair do meu primeiro nó até o meu último nó. Ok? E esses outros dias, né, esses outros caminhos, eu posso dizer que eu tenho uma folga de 2 dias. Por quê? Porque se eu atrasar um dia ou 2 dias em algumas dessas tarefas, eu posso não atrasar aqui. Mas veja só, a tarefa A, ela está em todos os caminhos. Então, eu posso dizer também que a tarefa A não tem folga, tá? Ela não tem folga, porque se eu atrasar um dia em A, aqui passa a ser 17 dias, aqui vai passar a ser 15 dias e aqui vai passar a ser 15 dias, tá bom? Então, não tem folga em A, não tem folga em A. B, eu posso dizer que pode ter uma folga aqui, né? Eu vou ter que analisar tudo aqui, né? B, eu posso dizer que tem folga? Não. D, eu posso dizer que tem folga? Não. E F também não. Na verdade, todas as tarefas do caminho crítico, nenhuma delas tem folga, né? Então, só vou ter folga na tarefa que não está nesse caminho aqui. Quais são elas? Atividade C, tá? Apenas atividade C, né? Eu tenho folga na atividade C e E. Então, eu tenho folga de 2 dias aqui na atividade E tenho folga de 2 dias aqui na atividade E também. Então, aí eu tenho uma folga de 2 dias. Eu poderia levar aqui, se eu atrasar em E 2 dias, eu ainda termino dentro dos 16 dias finais. Ok? Então, essa avaliação que tem que ser feita. Vamos para o exercício. Suponha as atividades, tá? Formações de precedência e duração de acordo com o quadro abaixo e determine a duração mínima do projeto e também as atividades que constituem o caminho crítico, tá? Então vamos verificar aqui, ó. Eu tenho todas essas atividades, tenho todas essas predecessoras e tenho a duração em dias de cada uma dessas tarefas. Bacana? Então, pegando aqui, o que é que eu vou ter? Trouxe um quadrozinho aqui, tá? Para a gente marcando aqui as predecessoras e as sucessoras para ficar um pouco mais fácil. E vamos montar nosso diagrama. Vou colocar o meu primeiro nó, certo? Já coloquei aí o símbolozinho do primeiro nó. Quais são as primeiras atividades que eu executo? Vou até tirar aqui, tá? Quais são as primeiras atividades que eu executo saindo desse nó 1, que eu estou chamando de nó 1, meu primeiro nó? São as atividades que não têm predecessoras, tá? Então, venho aqui no quadro e verifico que as atividades A, C e D, elas podem iniciar já no início, já saindo do primeiro nó, porque elas não têm predecessores. Eu não dependo de nenhuma outra tarefa para poder executar essa. Então, por isso que eu já saio aqui, ó, com A, C e D, e com a duração 3 dias em A, 12 dias em C, 4 dias em D. Ok? Seguindo, eu faço os meus próximos nós 2 e 3. Tá? O
quer que eu saiba, depois da atividade A, qual é a atividade que eu executo? Ó, depois de A, a predecessora, depois de A, eu vou executar a atividade B, apenas B, né? Depois de D, eu vou executar qual? Depois de D, eu vou executar E e F. E eu vou verificando tudo isso aqui, tá bom? Então vamos na sequência aqui, ó. Depois de A, eu executo B, porque A é a predecessora, certo? E B, 5 dias. Depois eu venho, depois da atividade D, eu executo as atividades E e F, do jeito que está aqui, ó, predecessores de D, E e F. Eu executo E e F. Quem é predecessora de B? Predecessora de B vai ser I, então vou ter I aqui, certo? Quem é predecessora de E e de F? Predecessora de F é G e predecessora de E é H. Então vamos ver como foi que a gente fez aqui. Criei os demais nós, certo? Depois da atividade F, eu executei a atividade G, ó. A atividade F aqui aparece como predecessora de G, então eu executo G. Ok? E sigo aqui o meu caminho, tá? Depois de B, como eu falei para vocês, eu tenho I, tá bom? Como atividade. E depois de E e G, eu executo H. Depois de E e G, eu executo H. Bacana? Então aqui eu vou chegar num outro nó. Ó, depois de C, eu vou executar quem? Depois de C, H e I, eu vou executar J. Então eu tenho C, H e tenho I. Então eu fiz chegar aqui para encontrar um próximo nó, que é o nó 7. Beleza? Depois de todas essas, para executar J, eu preciso dessas que eu mencionei, né? E daqui eu finalizo aqui o meu projeto, tá bom? Então assim, uma dica para vocês, quando nas atividades, elas vão vir ou indicando as predecessoras ou as sucessoras. É interessante que vocês criem um quadro, se eu tiver passado as predecessoras, que vocês já verifiquem quem são as sucessoras. Se eu tiver passado as sucessoras, vocês identifiquem quem são as predecessoras, tá bom? E agora fiz essa primeira parte, né? A duração mínima do projeto, as atividades que constituem o caminho. Tá, vamos lá. Fiz o diagrama. Quais são os caminhos? Os possíveis caminhos são A, B e J. A, B e J. Eu saio do nó 1 e venho até o nó 8. C e J, CJ, D, E, H, J e também D, F e G, H, J. Tá? Então, eu identifiquei aqui os caminhos, né? As atividades que constituem o caminho. Depois disso, eu verifico as durações de cada uma delas, tá bom? Verificando as durações, verifiquei que o caminho crítico é esse aqui, D, F, G, H, J. Bacana? 27 dias. E como é que eu faço a identificação das folgas? Eu vou pegar o 27 dias, tá? Que é o tempo máximo, e vou subtrair das durações dos outros caminhos. Então, eu encontrei folga nesse caminho de 5 dias, nesse outro caminho de 12 dias, nesse outro caminho folga de 10 dias e no caminho crítico folga 0. Bacana, pessoal? Então, assim, aí eu finalizo aqui essa parte de PERT CPM, tá? É muita prática agora, essa análise PERT CPM só vai ser solucionada com muita prática, tá certo? Praticar bastante para pegar aí essa manha, esse jeito de calcular, esse conhecimento. Ok, pessoal? Valeu. Até a próxima, então. Valeu, tchau.